Irmão da paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Jurandir de Deus, da Igreja Metodista Wesleyana, em Coelho da Rocha. Queremos agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos entrando na vossa casa através desse momento tão maravilhoso, desse culto online, e pedindo a Deus que venha abençoar a vocês, que vocês estejam no seu trabalho ou no momento que você já está participando desse culto. Nós queremos orar agora pedindo a Deus que te abençoe, que guarde a sua entrada, guarde a sua saída e que o Senhor abençoe também a sua casa. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente, louvando o teu nome santo, agradecendo a Ti a oportunidade que nos concede de entrarmos, Senhor, na Tua presença maravilhosa, através deste meio de comunicação, desse veículo, Senhor, que nos leva a estar presente nos lares dos Teus servos. Senhor, através, meu Deus, desse momento tão precioso, quando a Tua palavra vem aos nossos corações. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa suprir cada irmão, cada família, cada pessoa nesta noite, através desta palavra. Venha operar, Senhor, as Tuas maravilhas, te pedindo, ó Deus, com fé, queremos Te render graça nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Querido, nós queremos agradecer a Deus, desejando que as palavras que o Espírito de Deus trará ao teu coração neste momento venha te trazer conforto, venha trazer-nos aprendizado a enfrentarmos esse momento de pandemia em que o mundo está atravessando pelo coronavírus. Mas que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e certamente estará trazendo ao teu coração, como tem trazido ao meu coração, a minha casa, o conforto espiritual. Deus possa trazer também a você no exercício da tua fé nesta noite, a qual Deus tem pedido que venhamos exercitar a fé neste momento. Então eu convido a você a compartilhar, a participar também desse culto, você que está em casa com a sua família, esteja atento ao que Deus, nesse momento, estará falando com você, estará falando comigo. Quero agradecer a muitos irmãos que têm compartilhado conosco este vídeo, fazendo que pessoas também venham a receber a bênção, a palavra do Senhor, através da fé. Muito obrigado, irmãos que estão fora do Brasil, compartilham conosco neste momento. Alguns pastores da nossa igreja também têm participado, alguns irmãos, são várias pessoas que vamos aqui falhar se mencionarmos irmãos e não mencionarmos hoje. Mas que Deus abençoe a você, receba de Deus a bênção através da palavra. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro aos Hebreus, capítulo 11, Hebreus, do verso 6 até o verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O Senhor nos convida a uma reflexão pela fé. Vamos, pela fé, nesse momento, receber a instrução de Deus para as nossas vidas. Numa situação que nós estamos,
atravessando, mas que também pela fé no passado, os servos de Deus enfrentaram as adversidades que nós estamos enfrentando no século que nós aqui estamos. Mas Deus nos ensina, através da caminhada dos seus filhos no passado, que é possível nós vencermos os desafios que têm se apresentado nesse momento na humanidade. Eles enfrentaram fome também e tiveram que sair de um país para ir para outro país. Eles enfrentaram pestes que muitas vezes graçavam naquele tempo, mas Deus poupou também o seu povo e Deus soube como cuidar também do seu povo. Eles enfrentaram guerras e as guerras ensinaram a eles a confiar em Deus e a saber que era o Senhor que os estava guardando, que o Senhor estava cuidando deles nesse momento tão difícil na sua caminhada. Mas não esqueceram da promessa que Deus havia feito para eles. A humanidade tem uma promessa, e a promessa que Deus fez, primeiramente, nós todos hoje no mundo cristão, e muitas pessoas em busca de uma resposta. Ele tem resposta nas Sagradas Escrituras, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, eu creio que você conheça esse versículo. É o texto áureo da Bíblia. Revela o amor, revela o cuidado de Deus para conosco. Até no momento de dificuldade, no momento de choro, no momento quando muitas famílias estão perdendo seus entes queridos por causa de uma peste que tem engraçado o mundo, tem atravessado as fronteiras, tem atingido pequenas pessoas, grandes, pequeninos, como os reis também têm sido atingidos. Mas todavia a palavra do Senhor tem estado conosco neste momento. O amor de Deus é muito grande, mas aprendemos com o servo do Senhor que venceram também esses momentos de dificuldade. O Senhor Jesus diz para nós, através da palavra, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nosso Deus, Ele disse que teríamos esses comportamentos no mundo, aflições, e elas nos chegam através de tantas coisas que precisamos aprender com aqueles que nos ensinaram como vencer as adversidades. Mas Jesus disse: tereis aflições. Qual é a aflição que atinge os lares, as famílias neste momento? A aflição se chama coronavírus. As pessoas têm medo de sair à rua, de estar no meio de pessoas, aglomerações. As autoridades de vários países estão fazendo restrições por causa da mortandade que chega. Mas nós temos sido advertidos pela palavra de Deus. O Senhor tem nos falado desses tempos em que nós também estamos agora atravessando, quando os antigos também atravessaram, mesmo em busca da promessa de Deus. Aqui como nos fala a palavra que nós acabamos de ler, que é preciso fé para caminhar nos propósitos de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer que Ele existe. É preciso crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador. É preciso crer que Ele cuida de nós em meio às adversidades da vida, porque nós temos que crer que Ele abençoa, que Ele galardoa aqueles que creem, aqueles que o buscam desta forma. Nós aprendemos, porque a palavra nos ensina que o mundo está numa situação muito delicada, mas todavia o Senhor tem estendido as suas mãos, e as pessoas agora estão procurando exercitar a sua fé, pedir socorro a Deus, pedir livramento. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim, livra-nos, Senhor, desta peste. Agradecemos a Deus que muitos estão à frente desta batalha.
exercitando também a sua fé através da sua disponibilidade de cuidar daqueles que estão feridos em cima de uma cama, que não tem um respirador como precisa para lhes ajudar, mas estão fazendo todo o possível e impossível. São os médicos, são os enfermeiros, são os atendentes, os maqueiros, as pessoas que estão tratando de perto nesse momento, cuidando dessas pessoas. Mas nós temos ainda uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus, ela vai se realizar no exercício da nossa fé. Nossos irmãos passaram para o Senhor, já estão com Deus há muito tempo, talvez séculos, milênios até. A vida ela tem esse processo, mas nos ensina a palavra como vamos enfrentar esse processo que está diante de nós. Quando a palavra de Deus fala que também Noé é divinamente avisado por Deus de coisas que ainda não se viam, mas que ele guardou no seu coração, ele temeu. Deus nos chama a ter fé e ter temor das coisas que estão e poderão vir ainda a acontecer. Noé salvou-se com a sua família porque ele teve fé, ele temeu a Deus e creu. Nós temos muitos servos de Deus que têm usado os meios de comunicação, e Deus tem usado a boca dos seus filhos para alertar e para conclamar mundialmente as nações, como alguns presidentes têm feito e como aconteceu em nossa nação brasileira. Conclamaram o povo a consagrar a sua vida, a dedicar a sua vida, a pedir a Deus graça, misericórdia, perdão, porque através do pecado é que essas coisas têm acontecido, porque o mundo se esqueceu de Deus e atraiu para si, abriu uma porta para que essas coisas alcançassem a humanidade. Não que Deus queira, mas é um momento em que o homem sofre essas penas. No seu sofrimento, ele procura um Salvador. O Salvador, seu nome é Deus, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nos fala também que Abraão, pela fé, ele foi chamado por Deus para uma terra em que ele não conhecia, para uma grande promessa, para que ele ali recebesse a sua herança. E ele saiu crendo que Deus haveria de lhe abençoar. Deus quer abençoar você, quer abençoar a sua casa. Deus quer que as promessas também cumpram-se na sua vida, porque esta peste também vai passar. No Egito aconteceu também, em muitas outras ocasiões aconteceu. Mas Deus falou com o seu povo: escolhe, você quer a bênção? Está aqui, fazer isto. Mas a maldição está deste lado. O ser humano ele tem consciência de que existe o bem, mas de que existe o mal também. E muitas vezes esse mal traz consequências desastrosas para muitas vidas. Mas quando nós nos apegamos pela palavra de Deus, quando nos fala que pela fé nós alcançamos as bênçãos de Deus, muitas vezes ainda que nos custe alcançar com muito sacrifício, mas Deus ensina a passar através desse deserto, mas passarmos com fé, porque Ele nos sustenta. E nós então podemos dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Possa custar lágrimas, como custaram nossos irmãos no passado. Pode custar vidas, talvez, como nós vemos muitas pessoas a cada dia, independente desta pandemia, o Senhor tem se agradado de recebê-lo na sua presença. Porque a palavra de Deus diz que preciosa
é, à vista de Deus, a morte dos seus santos. Se nós queremos que um dia nós vamos rever nossos queridos que passaram, e pela ressurreição, porque haverá ressurreição, você o crê assim, haverá a primeira ressurreição daqueles que creram em Deus. Passaram dificuldades até a morte, mas não abandonaram a sua fé. Isto é notório na história da humanidade. Quantos deram a sua vida para poder salvar outras vidas? Quantos estão expondo as suas vidas hoje para salvar outras vidas também, deixando a sua família? E ele vai praticar a medicina estando no hospital, deixando o seu lar. Os enfermeiros vão para os hospitais e pessoas socorrendo outros, e outros fazendo bem social, empresários abrindo as suas empresas, tirando um pouco do seu capital para poder ajudar os pobres, os necessitados com cestas básicas de alimentação. Outros empresários abrindo as portas para que milhares de dólares ou reais, ou nosso dinheiro, possa ser de uma maneira trabalhada para a confecção de bens de IPIs, porque são gêneros de emergência para atendimento a funcionários em hospitais. Deus abençoe, Deus te recompense. Mas existe uma história, a história da família de Abraão, que ele pôde gerar o seu filho Isaac. Isaac gerou a Jacó, e Jacó pôde dar prosseguimento às bênçãos de Deus. O tempo passa, os nossos vão passando também, mas nos ensinaram muitas coisas. Ensinaram a temer a Deus primeiramente, a confiar no Senhor, porque tudo vem de Deus. Se somos hoje afligidos por esse mal, onde o mundo está cercado, mas são princípios em que Jesus diz que o mundo precisaria ver essas coisas acontecer. E não é só a doença que chega, a fome chega, tantas outras coisas têm chegado, a frieza, o descaso, a falta de amor, a falta de respeito aos princípios morais e a falta de temor a Deus. Mas Deus é o Deus que tem a promessa. E se você deseja entrar nas promessas de Deus, busque o Senhor. Confie em Deus, que dará graça ao seu coração e fará suportar este momento, mas com fé. Precisamos de um refúgio. Precisamos de alguém que venha nos socorrer. O seu nome é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Muitos povos estão se despertando à fé, mas a fé em Deus, porque a palavra diz que o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento com promessa. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor, porque eu sou Deus, diz o Senhor. E o Senhor nos chama nesse momento, aquele que tem os recursos para nos abençoar. Faraó não conseguiu com seus deuses, pensando também ele que era uma divindade, a devolver a vida do seu primogênito, e os seus deuses não conseguiu. Mas o Deus vivo, o Senhor da glória, falou através de seu servo Moisés, para que aqueles que crescem em Deus tomassem aquela posição e colocassem o sangue do Cordeiro na porta da sua casa, enquanto o anjo da morte passava pelo Egito. Muitas pessoas
poderão passar por esse momento também. Não só através dessa pandemia, mas através do processo natural que é a morte. Mas quando milhares e milhares de pessoas, ao mesmo tempo, em várias nações, perdem a sua vida, é algo que assusta. Mas o refúgio está em Deus. E o Senhor te convida, meu querido, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Deus possa dar-lhe o livramento, não somente de uma enfermidade que é física, mas de uma enfermidade espiritual que tem afastado-nos da presença de Deus. Você sabe qual é. Mas a palavra chama você com amor nesta noite. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu chegarei a vós. O Brasil é uma nação muito abençoada também. Muitos joelhos estão dobrados diante de Deus. Estão clamando, estão jejuando, estão chorando, até por aqueles que não estão nem aí, que se esqueceram. A Páscoa passou recentemente. Será que muitos lembraram o seu significado? Mas Deus é o Senhor e convida-nos a cada dia a uma reflexão. E Ele quer abençoar você. Quer nos abençoar a mim, como tem abençoado os seus em toda a história que aqui está registrada. O apóstolo Pedro, na sua epístola, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9, ele deixou algo registrado aqui que tem atravessado os séculos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, porque Ele tem promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas Deus não retarda a sua promessa. Mas Ele é longânimo convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento e se convertam. Deus quer nos tirar desta situação terrível do mundo que atinge a humanidade. Mas haverá um dia em que a própria palavra diz: nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá maldição, nunca mais, porque o mal será tirado deste mundo. E por isto no passado, os servos de Deus como Abraão alcançou a terra prometida, mas os seus olhos da fé ele contemplava algo muito mais distante, uma promessa muito mais distante, de um lugar preparado por Deus, como um grande artifício desta construção. E era uma coisa totalmente diferente, que era a presença do Pai. Tenha fé, porque o nosso encontro próximo será com a vinda do Senhor Jesus, com o arrebatamento da sua igreja. Prepare-se, porque Deus te abençoa. O Senhor te ama. Tudo vai passar, mas a fé vai te sustentar, como tem sustentado os servos de Deus através de todos os tempos. Oremos nesse momento. Pai Celestial, nós te louvamos. Sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor tem abençoado o seu povo. O Senhor Jesus, nosso Deus, disse: preciso ir para que o Espírito Santo venha. Ele vos ensinará todas essas coisas. Ele convencerá o mundo
convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Senhor é bom, e na sua justiça, no seu juízo, o Senhor salva, e o Senhor repreende todo o mal que procura atingir as nossas vidas. Graças te damos, ó Senhor, por esse socorro presente que está chegando à vida destas pessoas, que é o momento, meu Senhor, do seu refrigério, o momento do seu conforto, do seu consolo pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, dá encorajamento, e que seja esse momento desta peleja grande, o lugar de refúgio seja na tua santa, augusta presença. Perdoa nossos pecados que temos cometido, que não têm sido agradáveis a ti, mas limpa todo o nosso ser, o nosso coração, e nos abençoa com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que assim o Senhor te abençoe. Nós te convidamos para o próximo domingo às 18 horas. Esteja conosco para que Deus possa te abençoar, a você, a sua casa. Compartilhe, este vídeo com as pessoas, e nós certamente estaremos sempre orando por vocês, a nossa querida igreja em Coelho da Rocha, Metodista Wesleyana, como a todos vós que nos assistem através desta palavra. Estamos orando para que Deus te abençoe. Talvez não possa vê-lo, mas Deus sabe onde você está presente. Receba a bênção de Deus. Compartilhe este vídeo com as pessoas. Vamos nós, irmãos metodistas Wesleyana, falar no nosso tema: o Evangelho da Paz, com ousadia e com paixão. E a sexta região é 10. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, assim queira o Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Já te abençoamos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E assim seja.